Oi gente, tudo bem? Nós vamos usar este fio de barbante e agulha de 4 milímetros. Vamos começar fazendo 10 correntinhas e se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Fiz as 10 correntinhas e fiz mais uma agora para subir a carreira. E na próxima correntinha da base eu faço um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Cheguei aqui no final, nesse mesmo último pontinho aqui que eu fiz, eu faço mais outro ponto baixo e mais 2, ou seja, serão 4 pontos baixos nesse mesmo ponto da base. E aí eu sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto de base até o final dessa outra carreirinha aqui, escondendo esse fio que está sobrando. E se você está gostando do vídeo, já clique em gostei lá, deixa o seu like, porque é muito importante para o canal. Chegando aqui no final, gente, olha, no mesmo último pontinho aqui que eu fiz os 2 primeiros, eu faço mais 2 pontos baixos, completando 4 no mesmo ponto de base. Aí eu não pego a correntinha de subida, eu pego o ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Já dei toda a volta, faço uma correntinha para subir e no mesmo ponto de base eu faço um ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Cheguei aqui, ó, no finalzinho que foi onde eu fiz o aumento no início da carreira anterior. Aí, onde eu fiz os 2 pontos de baixo, eu faço 2 no mesmo ponto de base. Nesse outro eu faço mais 2, ou seja, aqueles 4 pontos que eu fiz no mesmo ponto de base da carreira anterior, em cada um deles eu vou fazer 2. Então, eu vou ter 8 pontos aqui nessa viradinha, né, nessa voltinha, porque eu vou fazer 4 aumentos. E aí eu sigo a minha carreira aqui fazendo um ponto em cada ponto de base. Quando chegar lá na viradinha eu faço a mesma coisa. Eu tenho 4 pontos na carreira anterior, no mesmo ponto de base, que vão virar 8 agora. Que em cada um deles eu faço 2. Aí eu vou ficar com 8 porque eu faço 4 aumentos agora nessa carreira, né? Terminando aqui, eu fecho aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vamos para a próxima carreira. Fiz um ponto baixo para subir a carreira, para começar a carreira, e no mesmo ponto de base eu faço mais um. Sigo fazendo um em cada ponto de base, até chegar lá onde eu fiz os aumentos da carreira anterior. E na carreira anterior eu tinha feito dos 4, viraram 8, né? E agora dos 8 vão virar 16, porque em cada um nós vamos fazer 2, né? Vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base, onde nós fizemos os 8 pontos da carreira anterior, e vão virar 16 pontos aqui nessa curvinha toda. Aí depois segue fazendo ponto baixo em cada ponto de base, e no finalzinho faz a mesma coisa do outro lado, né? Na outra ponta. Fecho aqui com baixíssimo. Esta foi a nossa 4ª carreira. A 5ª, a 6ª e a 7ª não terão aumentos. A gente só faz um em cada ponto de base, ok? Vamos para a 8ª carreira. Fiz aqui um pontinho para subir. Gente, o ideal é vocês usarem marcadores, tá? Ó, coloca um marcador assim, eu coloquei um clips mesmo, tá? E aí você começa a fazer seu trabalho e aí quando chegar no final você vai saber onde que tá esse início, porque senão ele se perde com esses pontos baixos. Então tá, andei aqui até onde eu preciso fazer os aumentos, que é só eu olhar pela carreira de baixo, onde eu fiz 2 em cada ponto de base, e é aqui o início, e eu vou fazer 6 aumentos nessa 8ª carreira. Então eu faço aqui 2, aí eu vou fazer 1 no próximo ponto de base. No outro ponto de base, eu faço 2
E eu faço assim, eu pulo um, né? Deixo de fazer aumento em um, faço no próximo. Deixo de fazer em um, faço no próximo. Então, fica 2, 1, 2, 1, até totalizar 6 aumentos. Ando com um ponto baixo em cada ponto de base até a outra virada do outro lado e faço a mesma coisa. Então, é 2, 1, 2, 1, 2, 1, até fazer os 6 aumentos. E depois eu sigo fazendo um ponto de base, um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar aqui, ó, no marcador. A nona carreira vai ser igual à oitava, ó. Andei aqui fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar no local dos aumentos. Faço aqui 2 no mesmo ponto de base, 1, 2, igualzinho à oitava carreira, tá, gente? Não muda nada. E aí eu faço toda essa voltinha aqui, fazendo 2, 1, 2, 1, até fazer os 6 aumentos. E sigo com um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar aqui, ó, no marcador. Encaixo a minha agulha e fecho com baixíssimo. Vou tirar aqui o marcador do lugar e vou iniciar a 10ª carreira. A 10ª carreira e a 11ª não terão aumentos. Vou iniciar agora a 12ª carreira. Fiz aqui uma correntinha para subir e coloquei o marcador. Vou me guiar aqui por este buraquinho, ó, nessa direção, vamos começar a trabalhar os aumentos. Aqui eu faço um aumento. No próximo aqui eu não faço. Ó, aqui faz um aumento. Aqui e aqui eu não faço e aqui eu faço. Então, é 2, 1, 1, 2, 1, 1. Então, nessa carreira aqui, a gente faz 2 no mesmo ponto de base. Nos 2 próximos é um só e depois 2 novamente, tá? Essa é a receitinha dessa 12ª carreira. Quando você tiver feito 10 aumentos, ou seja, 10 lugares com 2 pontos no mesmo ponto de base, aí você fez 10 aumentos, aí já terminou, que é mais ou menos aqui na direção daquele buraquinho, só que do outro lado, quando você faz a volta. Aí ando um ponto baixo em cada ponto de base, até mais ou menos essa direção aqui, e faço novamente os 10 aumentos. A 13ª e a 14ª carreiras não terão aumentos, é um ponto em cada ponto de base. Vamos fazer a 15ª carreira, seguindo novamente aqui esse buraquinho do centro do trabalho. Mais ou menos nessa direção a gente começa e vamos fazer aí um total de 12 aumentos, tá? Coloquei ali meu marcador, fiz um ponto baixo em cada ponto de base, até o lugar que eu vou iniciar os aumentos, e começo a fazer, ó, 2, no próximo eu faço 1, no próximo eu faço 1, e no outro eu faço 2. Então, é 2, 1, 1, 2, 1, 1. E assim a gente faz a volta todinha até chegar aqui mais ou menos nessa direção, quando a gente vê que fez aí, ó, um total de 12 aumentos. Faço a mesma coisa na outra voltinha e pronto. Da 16ª à 19ª carreira não terão aumentos e a gente finaliza o nosso trabalho com 19 carreiras. A medida do trabalho foi 27 por 21 centímetros e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dobrar assim para a gente saber qual é o tamanho desse contorno aqui. A gente coloca uma fita métrica, mede aqui e ó, tá dando 27 centímetros. É só arrematar o meu fio aí e essa parte fica pronta, tá, gente? Vou colocar o fio que sobrou numa agulha de tapeçaria e vou encaixar aí por dentro dos pontinhos para esconder esse ponto final aí, essa linha que tá sobrando. Aí, olha, gente, dobrando assim, você vê aqui o tamanho que é esse contorno todo, que foi o que eu medi, 27 centímetros. E eu vou fazer aqui um total
de 40 correntinhas. Essas 40 correntinhas vão dar exatamente os 27 centímetros que eu preciso, tá? No final eu faço mais uma para subir e aí eu sigo fazendo em cada ponto de base um ponto baixo por todas essas correntinhas aí até o final. Cheguei no final da carreira, faço uma correntinha para subir, viro o trabalho e sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Meu trabalho vai ficar com 17 carreiras, dando um total aí de largura de 9 centímetros, que é o que a gente precisa aqui para fazer esse acabamento, essa parte da lateral, tá? Aqui fica com 27 centímetros por 9 centímetros de largura. Vou deixar aqui um fio bem grandinho para usar na costura depois. E eu coloco meu trabalho aqui, ó, nessa parte e meço esses dois lados que tem que ter o mesmo tamanho. O meu tá dando 9 centímetros para cada lado. Tá bem centralizado aí. E eu vou começar a costurar com uma agulha de tapeçaria, pegando somente a laçadinha de dentro aqui, ó, dos pontos, tá vendo? Pego só essa laçadinha de dentro e vou na costura de vai e vem. Vou para lá com a agulha e volto para cá. Costura simples mesmo. Chego aqui no finalzinho, dou uma reforçada, ó, ele vai ficar assim. E agora eu vou costurar essa voltinha toda aqui. Antes de costurar essa voltinha, gente, eu vou prender o lado de cá, coloco um alfinetinho só para não sair do lugar e não ficar torto. E agora eu vou costurar essa parte nessa parte aqui da voltinha. Da mesma forma que eu costurei aquela primeira lateral ali, tá? Pontinho de vai e vem, pegando só a laçadinha de dentro. A primeira aqui a gente pode pegar as duas laçadinhas para ficar bem firme. Mas depois a gente segue o trabalho pegando só uma laçadinha, tá? Não pega as duas da correntinha, não. E se você gosta de trabalhos em crochê, aqui no canal tem uma playlist cheinha deles, além de todos os outros trabalhos que tem por aqui, tá? Dá uma olhadinha, o link vai estar aqui embaixo no bloco de informações. Agora, gente, olha, é só costurar esse ladinho de cá, da mesma forma. Já costurei. Vou dar aqui um nozinho, vou arrematar o meu barbante, ó. Dou aqui um nozinho, pronto, e corto e escondo essa linha aí por dentro, tá? Esse aqui é o lado certinho, ó, já desvirei para vocês verem como fica. Essa pecinha, gente, é um passador de ajuste de bolsa, de alça de bolsa. Você compra em armarinhos, loja de acessórios de bolsa. O meu tem 3 centímetros de largura. Aqui eu vou fazer um total de 130 correntinhas, que é a alça da nossa pochete, tá? Fiz 130 correntinhas. Se você precisar, faça mais. Meça aí na sua cintura, como você quer que fique. E eu trabalhei carreiras de ponto baixo, de vai e vem, até ficar com exatamente os 3 centímetros de largura que eu precisava para encaixar aqui no meu passador de ajuste, tá bom? Aí eu encaixo ele dessa forma assim, olha, e vou costurar e vou deixar essa parte bem presinha desse jeito. É bem fácil, gente, colocar esse passador de ajuste aqui. Vou pegar uma argolinha, pode ser qualquer tipo de argolinha, tá, gente? É só para passar a alça por dentro dela, trazer aqui para o passador de ajuste, olha bem como que é. Passo aqui por cima, tá? E fica dessa forma. Aí você vai ajustando como você quer que fique, isso aqui fica bem móvel, né? Você mexe a hora que você quiser para ajustar. E aqui fica a argolinha para costurar na lateral da pochete. Eu vou colocar essa argolinha aqui, nessa costura aqui, ó, da parte de trás, e vou mostrar como que eu faço. Desse lado aqui é só costurar direto, ó, com barbante e agulha de tapeçaria. Ó, coloquei o barbante aqui na agulha. Posiciono a argolinha aqui e de dentro para fora, ó, eu passo o barbante. Agora de fora para dentro, passei a agulha
Vou amarrar para ficar bem firme. E esse nozinho vai ficar por dentro, não vai aparecer depois. Dou uma amarradinha, dou 2 nozinhos. E aí, de dentro para fora, eu pego e começo a costurar, ó. De dentro para fora. Passo por cima da argolinha e trago para cá. Ó. Vou fazendo a costura dessa forma, olha. Bem simples. Faça várias vezes para essa argolinha ficar bem presinha aí, tá? Encaixo a agulha por dentro e aquele mesmo nozinho, ó, eu pego, tá? E dou outro nozinho para acabar. Corto isso aí e pronto. Minha argolinha ficou presa. Aí, do outro lado agora, é só costurar essa pontinha. Gente, vamos forrar? Eu peguei um tecido bem bonitinho aqui que tem tons de azul e deixei sobra e cortei exatamente as 2 partes que nós fizemos em crochê. Eu cortei no tecido com a sobrinha aí de 1 centímetro em toda a volta. Vou costurar da mesma forma que nós costuramos a pochete, não tem segredo, ó, vai ficar assim. Vou pegar um fecho. Esse fecho tem que ter exatamente o tamanho dessa voltinha aqui que a gente vai precisar costurar, da parte de cima. O meu aqui tem em torno de 30 centímetros, tá? Que aí sobra um pouquinho. E aí a gente vai costurando com linha e agulha de costura comum, tá? Não é mais a de tapeçaria, é agulha fininha mesmo. Ó, o meu tava até um pouco maior, eu cortei. Vou finalizar aqui, arrematar. Já costurei essa parte de baixo. Dou um nozinho. Não se preocupe com essa linha aparecendo, que isso aí a gente vai forrar depois, vai sumir. Tá? Ó, já costurei aqui. Agora vamos costurar a parte de cima. É só posicionar aqui, ó. Bem certinho. Se você quiser alfinetar para não ficar feio. E assim, gente, já costurei as 2 partes. Viro para o lado avesso e vou colocar o forro. Aí eu venho com aquele forrinho virado do lado certinho, ó. Posiciono. E vou dobrando as beiradinhas dessa forma, ó. Se você quiser botar um alfinete também para ficar bem certinho, vai dobrando a beiradinha aqui e vai costurando com a agulha de costura comum mesmo. Agulha de mão assim, ó. Costurei, desvirei e pronto, gente. A nossa pochete, nossa bolsa pochete tá aí, ó. Prontinha, toda forradinha. Eu espero muito que você tenha gostado, porque eu fiquei apaixonada com esse resultado. Tô até pensando em fazer uma vermelha. E conto com todos aqui no próximo vídeo, viu? Um grande beijo, fiquem com Deus. Até lá. Tchau!